Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu quero neste vídeo aqui falar um pouquinho sobre o fariseu e o publicano, não é? Aquela passagem de Lucas, conforme está aqui na Bíblia, Lucas 18, 9 ao 14. Esta passagem aqui é para você entender um pouquinho daquilo que aconteceu naquela história, naquela parábola. Não foi uma parábola, né? Aquilo ali foi uma coisa interessante porque Jesus usou a figura dos fariseus e dos saduceus, publicano, né? Então, quando Jesus ele viajava pela Judéia e pela Pérea, que era o território, né, vizinhos a Jerusalém, então Jesus com frequência ele se deparava com os soberbos fariseus. E essas pessoas se separavam de muitas coisas comuns da vida. Então, com pretensões, eles faziam isso, melhor que você, é bom que você entenda, eles faziam isso com pretensões de ser mais santos ou santas do que os outros, ou as outras pessoas. Mas, na sua pretensa santidade, estavam cegas à sua única esperança para o céu. O Messias, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Criador, o próprio Deus encarnado na pessoa de Filho, que tinha vindo, né, ou tinha ido lá para mostrar-lhes o caminho para a sua casa. Certo dia, Jesus contou um episódio de um fariseu que pensava ser santo e de um publicano que não tinha a mesma pretensão. É bom que você entenda uma coisa muito importante aqui nesta passagem. Os fariseus, segundo Flávio Joséfo, que foi um famoso historiador judeu, então sabia que existiam três grupos judeus, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. No ano 145 a.C., sendo o ramo legalista do judaísmo, os fariseus se separavam dos que negligenciavam a lei. Eles, os fariseus, faziam isso. Eles se separavam das pessoas que negligenciavam a lei. Então a piedade deles os faziam populares. A piedade deles. Então, só que Jesus, o Filho de Deus, ou Messias, ele condenou esse fanatismo. Jesus condenou aquele falso moralismo, aquela hipocrisia, e não as suas crenças básicas. O publicano, por ser um coletor de imposto, naquela época havia dois tipos de publicanos, ou os coletores de impostos, que é a mesma coisa, lá nos tempos de Jesus. Primeiro, existia o coletor de imposto que arrecadava impostos sobre a terra, a renda e uma espécie de pedágio. Aquele coletor de imposto que arrecadava imposto sobre a terra. Conhece os fazendeiros? Os donos de muita terra?
Então existia esse tipo de coletor de imposto, que colhia o imposto sobre a terra. E também a renda e uma espécie de pedágio. 2. Os coletores alfandegários, que eram os mais odiados, que arrecadavam impostos sobre tudo, desde pontes até alimentos. No Brasil existe, em alguns lugares do norte, eu já li sobre a história, eu já pesquisei, e tem alguns lugares do norte do Brasil, eu conheço pouco, conheço algumas cidades do norte que já trabalhei, né, no norte do Brasil. Em alguns lugares ali tem índios que vão para a beira da estrada esperando receber alguma coisa quando algum carro está atravessando as suas terras ou terras de posse indígena. Então, esse segundo grupo de coletores de impostos, os coletores alfandegários, que eram os mais odiados, porque arrecadavam imposto sobre tudo, desde pontes até alimento. Então, quando esses dois personagens fizeram a oração, você sabe que ele se exaltou na sua oração e o outro foi humilde na sua oração. Mas o que a Bíblia fala sobre o dízimo e jejum? Falou sobre o dízimo. Eu dou dízimo disso, dou dízimo daquilo, dou dízimo de tudo. Não é? Na época de Jesus, jejuar significava não comer. E às vezes também significava não beber. Desde o nascer do sol até o crepúsculo. Então os judeus deviam jejuar no dia da expiação. E em tempos de crises, eles faziam isso. Agora, foi descoberto um documento no século II, chamado Didaquê, ou Didaché, mas é Didaquê, é C-H-E, se pronuncia Didaquê, que observava que enquanto os judeus jejuavam na segunda-feira e na quinta, os cristãos jejuavam na quarta-feira e na sexta. O dízimo era a contribuição de 1/10 da renda de uma pessoa. Então os egípcios davam ainda mais aos seus faraós. Então essa questão de 10%, não é? Era feito pelos judeus, 10%, mas os egípcios tinham o costume de dizimar, porém eles davam mais do que 10%. Então os saduceus eram judeus da classe rica e da classe dominante, estavam ligados aos sumos sacerdotes. O nome saduceu pode estar relacionado com o nome Zadok, que era um antigo sumo sacerdote. De modo geral, eles absorveram muito do modo de pensar e do modo de viver dos gregos. Agora, é importante também que a gente frise isso aqui para você. Os saduceus, eles acreditavam que o mundo era um bom lugar para se viver e eles não acreditavam em ressurreição e nem tampouco acreditavam em juízo ou vida após a morte.
Em vez de ressurreição física, eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam que as escrituras consistiam unicamente nos 5 livros, não é? De Moisés, ou seja, o Pentateuco. Mas eles rejeitavam qualquer crença em anjos, os saduceus, ou em espíritos. Nos tempos de Jesus, os sacerdotes formavam a maioria do sinédrio. Você sabe que todo tipo de governo, a sua Câmara dos Deputados ou o Senado, até mesmo o ministério, né, os ministros, né, é composto por números ímpares, por causa de decisões em algumas pautas, né, que eles precisam aprovar. Então sempre tem que ter aquele que aprova ou desaprova. É o número ímpar. Então, esse sinédrio, que era o tribunal dos judeus, eles argumentavam de modo veemente com os fariseus sobre a ressurreição. Isso os saduceus. Agora, os fariseus, o nome fariseu significa os que se separam. Talvez você vai perguntar: então será que é por isso que existem tantas religiões e denominações que uma não concorda com os dogmas da outra? Você acha que isso é novo? Você acha que isso vem de agora? Desde aquela época, os fariseus, o nome deles já significava os que se separam. Só que nos tempos de Jesus, havia aproximadamente 6 mil fariseus. Eles desejavam ser puros, desejavam ser homens não contaminados cerimonialmente. E é por isso que, queridos, tem denominações que não se unem com outra de jeito nenhum. Tem denominações que não visitam a outra de jeito nenhum, mesmo a Bíblia sendo uma só. Mas eles criam os seus próprios dogmas, as suas próprias normalidades, que não tem nada de normalidade, sim anormalidades. Então os judeus, esses fariseus melhor, eles acreditavam que a lei judaica fazia uma divisão muito clara entre limpos e imundos. Não se esquecendo que a palavra imundo significava aquele que desobedecia à lei. Você sabe que a palavra imundície, ela se originou em alguns aspectos da lei de Moisés, de onde vem o nome imundo. Ou seja, para os fariseus, eram aqueles que desobedeciam à lei de Moisés. Como eles eram tão ansiosos para obedecer à lei, com frequência eles tinham que criar sempre novas regras que definissem mais precisamente a lei de Moisés, ou para que a aplicasse às situações da sua época. No entanto, porém, os judeus comuns não estavam interessados em interpretações detalhadas da lei e não seguiam os que os fariseus diziam. Havia muita amargura entre esses dois grupos. De modo geral, queridos, os fariseus acreditavam em todas as doutrinas históricas da sua fé, como ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam. Acreditavam no juízo final. Os saduceus não acreditavam. E a importância de levar uma vida moral. Os saduceus
nem sempre acreditavam nisso. E também os fariseus acreditavam na eleição de Israel como uma nação eleita por Deus para propagar o nome dele aqui na terra. Do jeito que está ali em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 4, 5, você pode ver ali a eleição de Israel. Os saduceus não acreditavam nisso, mas os fariseus acreditavam. Então, fechando o vídeo, eu quero deixar uma palavra para você, que esta passagem de Lucas 18, 9 ao 14, nos ensina uma coisa. As contradições hoje no meio religioso, os costumes, os seus, como que eu falo, as suas atas, né? Toda denominação que nasce, ela tem ali um estatuto, né, novo, tem lá as suas atas, tudo sempre diferente uma da outra. Isso não é novo. Isso vem lá do primeiro século e ela vem se estendendo, prejudicando, tirando a mentalidade das pessoas e fazendo as pessoas acreditar que realmente esse Deus que eles seguem é um Deus de separação, é um Deus sanguinário, é um Deus que só está aí para aqueles que têm dinheiro, não é um Deus de amor, não é um Deus, mas eu acredito no Deus criador dos céus e da terra, aquele que faz justiça e aquele que realmente está interessado naqueles que o buscam e adoram, e o adorem em espírito e em verdade. Deus te abençoe, meu querido, que cada palavra que você lê, que você estudar, o nosso Criador deu entendimento para você e você fica, com a mente aberta para não ser levado pelo engano dos homens. Tchau, Deus abençoe e espero ter ajudado. Se inscreva no canal, contribua com o canal, com aquilo que você puder, tá bom? Dê o like, tá bom? Compartilhe o trabalho e deixe os comentários. Deus abençoe você e tamo junto. Tchau, fique em paz. Amém.